Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tempo está próximo. Qual o tempo? Afinal de contas, Jesus vem ou não vem? É algo histórico os dizeres a respeito da volta de Jesus de Nazaré. Morre gente, nasce gente e nada desta volta. Mas por que prometer aos incautos a volta de Jesus? Isso escraviza, mantém cativos, doutrina as pessoas, coloca coleira e em cima disto tornam-se ricos e poderosos. Quando aparece alguém e desmente, eles aí são hereges, demônios, filhos do cão, só elogios. Mas o engraçado é que eles, os pregadores, não têm base bíblica para mostrar que nós somos merecedores destes adjetivos. O que é herege? O que significa uma pessoa herege? Herege é um adjetivo substantivo de dois gêneros. Peguei isso no Google. Um, que ou quem professa uma heresia. Que ou quem professa doutrina contrária ao que foi estabelecido pela igreja como dogma. Então, heresia se encaixa na pessoa que é contra a doutrina ensinada nas chamadas igrejas. E dois, por extensão, que ou quem adota ou sustenta ideias, opiniões, doutrinas, etc., contrárias às admitidas por um grupo. Eu, particularmente, me considero um herege com muita honra e orgulho. Isso prova que eu não faço parte deste colunho de Satanás que tem por aí. Mas calma, Satanás não é o que você está pensando. Satanás não é um ser. Satanás é um adjetivo. O que é Satanás? Também peguei uma fonte no Google. O Satanás tem um papel importante no imaginário judaico-cristão. Mas qual é o significado de Satanás em hebraico? A palavra significa apenas adversário e tem relação com o verbo que significa se opor. Vemos isso com claridade quando Balaão, o feiticeiro, foi contratado pelos líderes de Moabe e Midian para amaldiçoar os exércitos de Israel. Você pode lembrar-se do seu famoso incidente com o burro falante, descrito em Números, capítulo 22. Quando ficou claro que Balaão era cego e teimoso, e não o burro como Balaão imaginava. O anjo do Senhor disse a Balaão: vim aqui para me opor. Veja bem, se Satanás fosse um ser, então o anjo do Senhor seria um demônio, um capeta, um diabo, seria um espírito do mal. Mas aqui diz que foi o espírito do Senhor. Vim aqui para me opor. Vim aqui para ser um Satanás para você, Balaão. Porque você está indo pelo caminho que não é para ir. Vim aqui para me opor. Aqui fica provado, fica claro que então Satanás não é um ser, é um adjetivo. Vim aqui para me opor a você, pois o seu caminho é imprudente perante mim. No entanto, o nome pessoal de Satanás na Bíblia hebraica é significado adicionando o prefixo o, mas formar o Satanás, como em Jó capítulo 1, versículo 6. Então, nos dizem que, junto de outros, Satanás também veio entre eles. O Satanás nos dias de hoje são todos que se opõem à doutrina pregada por Paulo. Então, que ser Satanás é esse que, quando apareceu os filhos de Deus perante Deus, apareceu também o opositor, o contrário, o inimigo de Jó? Alguém assim, uma pessoa de carne e osso. Não um ser celestial, demoníaco. Onde você estava? Estava de passear na terra, de rodear a terra. Ué, se ele é espírito,
Ele podia muito bem falar, não, estava a perambular pelo universo, pelo terceiro céu, onde Deus habita, metaforicamente falando. Então, os Satanás nos dias de hoje são todos que se opõem à sã doutrina pregada por Paulo. São todos aqueles que é contra a sã doutrina, são todos aqueles que têm comichão nos ouvidos quando ouve alguém dizer que o batismo não foi numa piscina, e sim na morte de Cristo, que foi naquela cruz. O Satanás é uma pessoa que se opõe quando você diz que o corpo de Cristo é a igreja, e o que é a igreja são vidas, não é um templo. Este está se opondo. O Satanás é aquele que diz, venham buscar Deus na igreja, na minha igreja, no templo de pedra. Esse está se opondo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, também disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem nos montes. Mas o que o Satanás faz? Leva as pessoas para procurar Deus no monte. Ou seja, o contrário, o opositor, o oponente, o que se opõe à sã doutrina, pratica essas coisas. Isso é Satanás. Isso é Satanás. Você quer me chamar de Satanás? Eu estou se opondo à religião. Eu me oponho à teologia. Eu sou um Satanás, porque eu sou contra. Eu estou me opondo. Isso é Satanás, em hebraico. Nada mais que isso. Que na verdade não foi Paulo, mas sim o Espírito da Graça que falou pela boca dele. Nós, os pregadores de heresias, como diz a religião, também somos instrumentos para o Espírito da Graça. Foi Deus quem disse. Então, meu amado, o que falamos, o que lemos para você, é o próprio Deus que está em nosso espírito. Porque foi Ele mesmo que disse. Em Hebreus capítulo 8, o escritor disse, tirado de Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34, o escritor de Hebreus também disse, Hebreus 8, capítulo 8, versículo 10 e 11. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. E quais foram, depois daqueles dias, quais foram esses dias? O juízo que veio no ano 70, que o Satanás, que tem por aí, não acreditam. Eles se opõem ao acontecido, eles são contrários ao juízo de Deus que já ocorreu. É um Satanás, com uma Bíblia debaixo do braço, anéis no dedo, é um Satanás, porque ele está se opondo a isso, dizendo que Jesus ainda virá, que o Filho do Homem virá por sobre as nuvens com seus anjos. Isto é um Satanás, isto é um opositor. Não é a teologia que ensina ninguém a respeito de Deus. É Ele mesmo quem nos ensina. Nós, o nosso espírito, é instrumento dele para levar adiante a sã doutrina. O tempo está próximo, então vamos ler. Que tempo foi esse? O tempo está próximo. Qual foi esse tempo? Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Assim está escrito. Revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. E versículo 2, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu te pergunto, afinal de contas, esse tempo são 2000 anos? Quase 2000 anos? Porque o juízo foi no ano 70, nós estamos agora no ano 2021. Então falta 49 anos para completar 2000 anos. Esse breve está próximo, são 2000 anos? Sendo que no capítulo 22
No último capítulo de Apocalipse, ele disse: não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7, foi dito a Daniel: cele o livro, porque ainda vai demorar um tempo. Durou aproximadamente 620 anos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem eram esses servos? Foi para nós, povo do Brasil? Foi para nós, gentios? Não. Esses escritos, os acontecimentos do dia do Senhor, esses acontecimentos se deu pelo juízo que veio sobre Israel. Pelo dia do Senhor que ocorreu, quando foi derramado o cálice da ira de Deus sobre os israelitas. Revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os 7 anjos das igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Filadélfia. Foi escrito para eles, não foi para nós. Não foi para a nossa geração, foi para aquela geração. Porque Jesus disse que não passaria, Mateus capítulo 24, do versículo 32 em diante, não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Por isso que João não morreu. Por isso que Nero jogou ele no tacho fervendo e ele não caiu um fio de cabelo. Por quê? Em Lucas capítulo 21, do versículo 15 em diante, ele disse a Pedro: se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Por isso que esse servo foi mantido vivo, para escrever os acontecimentos. O tempo breve foi lá, porque isso provavelmente era o dia do Senhor. Isso foi meado de 66 ao ano 70. Foi dentro dos 42 semanas, ou dos 1.260 dias, ou dos 3 anos e meio. Ali naquele meio, ele recebeu essa revelação. João recebeu, na ilha de Patmos. E foi dito a ele para escrever as 7 igrejas da Ásia. Versículo 2, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, Cristo, quanto a tudo que viu. Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Olha que coisa! E a religião ainda está com esse tempo próximo. Já se fazem quase 2000 anos. E eles estão por aí anunciando: Jesus vai voltar, o Filho do Homem vai vir por sobre as nuvens. Mas por que eles não falam isso? Por que eles não respeitam o tempo que foi dito, para quem foi escrito, quem era o remetente, quem eram os destinatários? Que época que foi? Por que não pode ser isso para hoje, sim, foi para aquela época? Eles não explicam, porque eles têm que usar dessa mentira, desse engano, porque afinal de contas eles são Satanás, eles são contrários aos escritos do Filho do Homem, do Espírito da Graça, que falou pela boca de Paulo. Eles são contrários, eles são futuristas, eles dizem: não, esse tempo está próximo, não, que isso vai demorar. Cara pálida, já 2000 anos, aí daqui a 1000 anos, vai ter 3000 anos, o tempo está próximo, e nunca se acaba isso. Nasce gente, morre gente, gente se mata. Agora, logo, logo, tem homem subindo até para morar em Marte, e nada de acontecer esse tempo. Meu amado, acredite, tudo já se cumpriu. Jesus já veio no ano 70, já julgou quem deveria. Nós fomos salvos pela graça de Deus. O nosso espírito já foi santificado, justificado, remido, e a dívida daqueles que passaram do antes da cruz para depois da cruz, a dívida está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Deus apagou, rasgou o escrito de dívida que era contra aqueles irmãos. Nós que nascemos depois do juízo do ano 70, já nascemos salvos, salvos para sempre. O que a nossa carne faz, a nossa carne colhe.
o que fazemos espiritualmente, então nós agradamos ao Pai. Amém? Graça e paz, o tempo está próximo, o tempo já se cumpriu, já se foi. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.